para entender a transubstanciação. Transubstanciação. O que é a substância e o que são as espécies, ou acidentes, ou aparência externa? As características externas de um objeto ou animal ou pessoa, ou seja, seu tamanho, sua cor, sua forma, etc., os teólogos e filósofos os chamam de acidentes ou espécies. Portanto, digamos que a cor é uma característica externa e visível que se refere à substância, isto é, existe em substância. Por exemplo, na bola vermelha, a cor vermelha refere-se a essa bola, mas ela não existe em si mesma. Para entender melhor, façamos um exemplo. No desenho é representado um vaso de cor laranja. Agora eu pinto de cor azul. Agora o vaso é de cor azul, mas permaneceu sempre o mesmo vaso. O que mudou foi a sua cor, que não é mais alaranjada, mas se tornou azul. Diremos então que a substância do vaso sempre permaneceu a mesma, não mudou, enquanto as espécies ou aparências externas ou acidentes do vaso mudaram. No nosso caso, a cor do vaso mudou. Conclusão. Em nosso exemplo, diremos que a substância do vaso não mudou, mas as espécies mudaram, isto é, a cor do vaso, que de laranja passou para azul. Façamos um outro exemplo. Tomemos essa cadeira que Kiara tem em seu quarto. É de cor marrom. Hoje, Kiara decidiu pintar sua cadeira de vermelho, porque será melhor com a nova colcha que sua avó lhe deu. A cadeira agora se tornou de cor vermelha. Comparando com antes, a substância da cadeira de Kiara não mudou, mas as espécies da cadeira de Kiara mudaram, isto é, a sua cor de marrom passou para vermelha. Vamos dar um exemplo com um cão de Kiara chamado Migalha. O Migalha, quando filhote, tinha um pelo mais claro. Aqui ele tem 3 meses, algumas partes de seu pelo escureceram. Aqui ele tem 6 meses. Aqui está o Migalha hoje. No exemplo do desenho, as espécies ou características exteriores do Migalha mudaram ao longo do tempo, mas a sua substância, o que é a sua essência, o ser, um cachorro chamado Migalha, não muda. O Migalha é sempre o Migalha, tanto aquele que acabou de nascer, como agora que ele tem 2 anos. Chegamos finalmente na transubstanciação. Na Eucaristia acontece o contrário. As espécies de pão e as espécies de vinho permanecem as mesmas antes e depois da consagração. A hóstia consagrada permanece de fato das mesmas dimensões, da mesma cor, do mesmo gosto, e o mesmo acontece com o vinho consagrado. A substância da hóstia, isto é, o pão e o vinho, passam por uma mudança. Após a consagração, a substância da hóstia e a substância do vinho tornam-se de fato o corpo e o sangue de Jesus. Esta mudança da substância é chamada transubstanciação. Liturgia Eucarística, Invocação. Antes da consagração do pão, depois da consagração do pão. Antes da consagração do vinho, depois da consagração do vinho. Quando Jesus, na última ceia, tomou o pão e o cálice com vinho e disse: "Isto é o meu corpo",
isto é o meu sangue, significa que o pão e o vinho são realmente o corpo e o sangue, e não um símbolo ou um simples sinal. Se você também já sabia tudo isso, você é um verdadeiro teólogo. Mas talvez você não saiba quem é um teólogo. Agora eu vou explicar para você. O teólogo é aquele que estuda tudo o que diz respeito a Deus. Quando eu crescer, também quero me tornar um teólogo. Transubstanciação.